Esta é a cidade do Vaticano. Lar do Papa e sede da Igreja Católica. Para muitos é um lugar sagrado e inocente, cheio de orações e belas igrejas. No entanto, e se eu dissesse que, além disso, a cidade tem um lado muito mais oculto? Veja, apesar de o Vaticano ser o menor país do mundo, sua influência não é pequena. Às vezes, é chamado de forma divertida de agência de inteligência mais eficaz do mundo. E não no sentido de que eles operam como a CIA, ou o Serviço de Inteligência Militar. Mas sim de uma forma bem diferente. Eu sei que parece loucura, mas é verdade, e isso nem é tudo. Para entender como a inteligência do Vaticano atua, precisamos voltar ao início de tudo. Suas origens remontam ao século XVI, quando a primeira Igreja Católica entrou em conflito com a primeira na Inglaterra, protestante, e a rainha Elizabeth I. Naquele período, a reforma dividia a Europa. A Inglaterra, sob Elizabeth, havia se separado de Roma e abraçado o protestantismo. Para o Vaticano, isso não era apenas heresia. Era uma ameaça política e existencial. Quando então o Papa Pio V a excomungou formalmente em 1570, isso não foi suficiente, e decidiram que, para enfrentar a rainha, precisariam de inteligência para apoiar Maria, rainha dos escoceses, a rival católica de Elizabeth. Então, de acordo com pesquisas, o Papa supervisionou a criação de uma rede secreta e informal que pudesse monitorar a corte inglesa e relatar suas atividades por toda a Europa. Infelizmente, há poucas informações sobre o que ocorreu depois disso nos séculos seguintes. Só em 1909, quando Umberto Benigni, braço direito do Papa Pio X, criou a rede de espionagem Sodalitium Pianum, o Vaticano passou a ter papel mais central na inteligência. Conhecida como La Sapinière, era uma rede interna de espionagem. Seus objetivos eram combater o modernismo dentro da Igreja. E por modernismo, quero dizer teologia liberal, crítica à Bíblia, filosofia secular, coisas desse tipo. La Sapinière atuava essencialmente como uma polícia secreta. Havia um círculo interno de não mais que 50 clérigos, mas eles cultivavam uma rede muito mais ampla de padres, seminaristas e teólogos que faziam vigilância sobre qualquer pessoa dentro da Igreja que eles achassem ser uma ameaça à sua ideologia conservadora. Isso incluía interceptar correspondências, analisar registros de livrarias para identificar compradores, seguir suspeitos e outras ações. Eles enviavam relatórios para Benigni, que os repassava ao Vaticano. A comunicação usava códigos e pseudônimos, como o Papa Pio X, chamado de Senhora Michelin, e o cardeal Mary Delval, secretário de Estado do Vaticano, de Senhorita Romy. Se alguém fosse considerado culpado, poderia ter a carreira arruinada. Uma das pessoas investigadas foi o Papa João XXIII, quando era professor de História da Igreja, mas é seguro dizer que não foi mais perseguido. Dizia-se que La Sapinière foi dissolvida em 1921 pelo Papa Bento XV, mas outros afirmam que existiu pelo menos até o início da Segunda Guerra Mundial. Na guerra, o Vaticano deixou de ter polícia secreta e virou intermediário global de informações. Deixe-me explicar. Lá em 1929, a cidade do Vaticano se tornou um estado independente dentro de Roma, com a assinatura do Tratado de Latrão entre eles e o Reino da Itália. Isso também exigiu que fossem neutros em todos os assuntos internacionais, salvo indicação contrária. Durante a ocupação alemã de Roma em 1943, o Vaticano tornou-se um dos poucos locais onde diplomatas, espiões e clérigos do mundo todo podiam se reunir secretamente. Assim, o Vaticano virou um corretor global de informações. Por exemplo, o secretário particular do Papa, Padre Roberto Leiber, foi intermediário entre Pio XII e a resistência alemã na preparação de um golpe planejado contra o governo alemão em 1940. O Papa, então, revisava as informações antes de repassá-las para a Grã-Picor, a Grã-Bretanha. Ele também alertou os aliados sobre a invasão planejada dos países do Benelux. Para os alemães, eles consideravam o comportamento do Papa equivalente à espionagem e passaram a vigiar a cidade. Quando a guerra terminou e entramos nas décadas da Guerra Fria, foi aí que o Vaticano atingiu o auge de suas operações secretas. Veja,
O Vaticano via o comunismo como sendo de natureza ateísta, o que geralmente é verdade, para ser justo. Então, isso significava que eles eram firmemente contra isso desde o início. Eles inicialmente se opuseram ao Bloco do Leste a partir da escola Rysicum, em Roma. Na verdade, isso foi estabelecido em 1929 para preparar padres para servir na Rússia, mas décadas depois ganhou uma importância totalmente nova, preparando clérigos que poderiam tentar missões clandestinas atrás da cortina de ferro. Em países com forte presença católica, como Polônia ou Hungria, buscava-se apoiar a hierarquia local da Igreja e incentivar a resistência ao controle estatal. Na União Soviética, onde o catolicismo quase foi exterminado, o desafio era outro. O objetivo era apenas manter o catolicismo vivo. Padres eram contrabandeados com identidades e histórias falsas. A missa era celebrada em segredo e informes sobre o clima político eram enviados ocultamente a Roma. Foi por essa razão que, segundo o desertor da KGB, Vassili Mitrokhin, a KGB via o Vaticano como um dos seus principais opositores subversivos no exterior. As coisas ficaram mais interessantes, porém, quando nos aproximamos do fim da Guerra Fria, especialmente durante o papado de João Paulo II, o primeiro papa não italiano em quase 500 anos e um polonês que conhecia o bloco oriental por dentro. Seu papel na queda do comunismo europeu e no fim da Guerra Fria foi fundamental e não pode ser subestimado. O melhor exemplo disso foi com a Polônia. Em 1979, o Papa fez seu primeiro retorno papal ao seu país natal, onde mais de 13 milhões de pessoas foram vê-lo. Essa visita icônica fez os poloneses trocarem o medo por inspiração. Foi a partir disso que nasceu o movimento Solidariedade, um amplo movimento social e sindicato anticomunista. Sem ele, como disse o líder do movimento e futuro presidente, Lech Wałęsa, isso não teria sido possível. Mas isso foi só o começo. Em 13 de dezembro de 1981, o governo polonês decretou lei marcial para conter o movimento crescente. Isso levou o Vaticano a se unir à CIA para derrubar o governo comunista. É uma coisa louca de se dizer, mas deixe-me explicar. Enfim, é por isso que o Vaticano se uniu à CIA. Os Estados Unidos da América se opunham ao comunismo por motivos geopolíticos e à Igreja por razões espirituais. Como diz o ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O Papa e o presidente se reuniram 4 vezes nos anos 80, algo inédito entre presidentes anteriores. Desde o primeiro encontro, a conversa focou na Polônia e Europa Oriental, como menciona a Biblioteca Reagan. Porém, sob a superfície, eles tinham uma relação bem mais profunda. O ex-vice-diretor da CIA, Vernon Walters, visitou o Papa diversas vezes nos anos 80, servindo de elo entre eles, segundo o ex-embaixador dos Estados Unidos da América na Santa Sé, William A. Wilson. Eles coordenaram operações conjuntas em que a CIA forneceu milhões em ajuda secreta ao Solidariedade, incluindo equipamentos e dinheiro para apoiar greves. Depois, esses recursos eram contrabandeados para a Polônia por membros do clero e agentes, segundo o jornalista Carl Bernstein. Naquela época, havia até um nome não oficial para a Agência de Inteligência Estrangeira do Vaticano, a Entidade. Embora isso obviamente não tenha sido confirmado, já foram escritos livros sobre o assunto, e dizem que o cardeal Luigi Poggi, às vezes chamado de espião do Papa, era quem comandava essa agência. Enquanto isso, na inteligência, os países trocavam informações, e Alexander Haig afirmou que as do Vaticano eram melhores e mais rápidas que as nossas. A aliança entre Vaticano e CIA manteve o Solidariedade ativo nos anos 1980, levando ao colapso da República Popular da Polônia em 1989 e ao surgimento da Terceira República, onde o Solidariedade venceu as primeiras eleições semilivres em décadas. Esse avanço provocou um efeito dominó na Europa Oriental, com a queda sucessiva de regimes comunistas. Segundo Richard Allen, primeiro conselheiro de segurança nacional de Reagan, essa foi uma das maiores alianças secretas já feitas. Vale notar que todos esses principais nomes da administração que citei, incluindo Wilson, Haig, Walters, Allen e o diretor da CIA, William Casey, eram católicos romanos devotos. Eles consideravam a relação entre os Estados Unidos e o Vaticano como uma aliança sagrada. Por isso, a CIA era chamada de Agência de Inteligência Católica.
Após o fim da Guerra Fria, relatos sobre a inteligência do Vaticano ficaram mais raros, mas ainda existiam indícios. Em 1997, o parlamento belga incluiu o Opus Dei em uma lista de seitas perigosas, mas, após forte reação global, desistiu da medida. O Opus Dei foi fundado na Espanha em 1929 para ajudar pessoas comuns a encontrar Deus no dia a dia. Em 1982, recebeu status de prelazia pessoal, respondendo só ao Papa e atuando independente dos bispos locais. Isso lhe deu uma estrutura global para operar de forma autônoma, algo raramente concedido na história da Igreja. Houve várias teorias da conspiração sobre isso, desde apoio a ditaduras na América Latina até na Espanha. Além disso, ser uma organização extremamente secreta não ajuda, onde os membros literalmente não se identificam com ela. Se as conspirações são verdadeiras ou exageros, é difícil dizer, mas suponho que esteja no meio disso. Segundo Tomasz Turowski, oficial de inteligência comunista polonês, que se infiltrou no Vaticano antes de virar diplomata, havia mais espiões lá do que nos filmes de James Bond. É inevitável que muito sobre as atividades de espionagem do Vaticano seja desconhecido, e muito disso permanecerá assim para sempre. Mas há algumas revelações malucas vindo à tona a cada poucos meses, isso é certo. Claro, porém, o Vaticano não é apenas quem faz a espionagem, mas também é alvo dela. Em 2013, foi revelado que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos grampeou comunicações do Vaticano. Durante os conclaves papais, quando os cardeais se reúnem para eleger um novo papa, o Vaticano adota total contra-inteligência. A Capela Sistina é inspecionada pelo corpo da Gendarmeria Vaticana, força de segurança em busca de microfones ou câmeras escondidas. Bloqueadores de sinal impedem celulares, Wi-Fi e rádio de funcionarem. Até as janelas das residências dos cardeais são bloqueadas, mas agências de inteligência estrangeiras ainda tentam interferir. Os riscos são altos e o Papa tem muita influência, então os governos buscam vantagens ao tentar prever o vencedor da eleição. Por ora, a inteligência do Vaticano resume-se à diplomacia. Com 184 estados mantendo relações, representantes em quase todas as capitais e milhões de clérigos e leigos pelo mundo, eles ainda acessam fluxos de informação que rivalizam com qualquer governo. O Vaticano mantém uma das maiores redes de inteligência humana baseada em laços pastorais, não em espiões tradicionais. Pelo menos é isso que sabemos. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos como este. Te vejo no próximo vídeo.